Boa noite, irmãos. Estamos aqui de volta no nosso encontro de segunda-feira, nossa noite de estudos, e que tenhamos um final de noite bastante proveitoso, né? E agora nós vamos falar mais um pouquinho sobre os apóstolos do Cristo, mas dessa vez a gente vai falar sobre dois evangelistas. Eles não eram um dos 12, mas eles conviveram depois da morte do Cristo com um dos 12. E eles foram os evangelistas por quê? Porque eles escreveram o estudo que a gente tem hoje. É através dos livros deles, né, que a gente tem esses conhecimentos todos, que é São Marcos, São Lucas. Então eu vou falar de São Lucas, eu vou falar de Marcos, Lucas e Marcos. E eu vou começar com Lucas. Lucas, ele foi um dos 4 evangelistas. É, segundo a tradição, o autor do Evangelho de São Lucas e dos Atos dos Apóstolos, o 3º e 5º livros do Novo Testamento. É o santo padroeiro dos pintores, médicos, artistas, segundo a Igreja Católica, e é celebrado no dia 18 de outubro. São Lucas nasceu na Antioquia, eu acho que é Antioquia, que é Q-U-A, Antioquia, na Síria, situado próximo à costa do Mediterrâneo. Hoje é o sudoeste da Turquia, no século I da era cristã. Por seus escritos, acredita-se que pertencia a uma família culta e abastada. De acordo com a tradição, Lucas tinha talento para a pintura e exercia a profissão de médico. Chamado por Paulo de um médico amado, isso está em Colossenses capítulo 4, versículo 14, pode ter sido um dos cristãos do primeiro século que conviveu pessoalmente com os 12 apóstolos. Lucas foi um médico grego, então, que viveu na cidade grega de Antioquia, na Síria Antiga. A primeira referência a Lucas encontra-se na Epístola a Filemon, de Paulo de Tarso, no versículo 24. É mencionado também na Epístola aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14, bem como na segunda Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. A segunda menção mais antiga a Lucas encontra-se no prólogo antimarcionita ao Evangelho de São Lucas, um documento que já foi datado do século II, mas que recentemente já é considerado como do século IV. Contudo, Helmut Koster ele era um teólogo que nasceu em Hamburgo, na Alemanha, foi um estudioso americano, nascido na Alemanha, que se especializou em Novo Testamento e no cristianismo primitivo, na Harvard Divinity School. Sua pesquisa foi principalmente nas áreas de interpretação do Novo Testamento, história do cristianismo primitivo e arqueologia do período cristão primitivo. Então, esse homem, Helmut Koster, ele defende que o seguinte excerto, quer dizer, o seguinte trecho, a única parte preservada do documento original em grego, pode ter sido reescrito realmente no século II. Lucas, então, está escrito o seguinte nesse testamento. Lucas é um sírio da Antioquia, sírio pela raça, médico de profissão. Tornou-se discípulo dos apóstolos e mais tarde seguiu a Paulo até o seu martírio, tendo servido o Senhor com perseverança, solteiro e sem filhos, cheio da graça do Espírito Santo, morreu com 84 anos de idade. Isso está citado nesse documento aqui que eles estão falando. Além disso, em uma passagem de sua epístola aos Colossenses, o santo apóstolo Paulo faz uma distinção clara entre Lucas e aqueles que são da circuncisão, isto é, os judeus. Está em Colossenses 4, versículo 10 a 15. Nos seus próprios escritos, porém, Lucas mostra um conhecimento profundo da lei de Moisés e dos costumes do povo judeu. Portanto, podemos concluir que Lucas já havia adotado a religião judaica antes da sua conversão a Cristo. Além disso, em sua terra natal, conhecida pelo estado florescense das artes e das ciências, Lucas havia desenvolvido seu intelecto com vários estudos acadêmicos. São Lucas ele foi introduzido na fé por volta de 40 anos.
As primeiras referências a São Lucas, então, constam naquelas epístolas que eu falei, né? E também na de São Paulo, nas quais ele é chamado de colaborador e de médico amado. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente. Ele conheceu o Senhor através dos apóstolos. Ele foi discípulo dos apóstolos de Jerusalém e depois foi discípulo de São Paulo. São Lucas, né, cujo nome significa portador de luz, é padroeiro dos médicos e dos pintores, como falei anteriormente. Na tradição litúrgica, então, seu dia é 18 de outubro e ele é representado com um livro ou com um touro alado, pois inicia o evangelho falando do templo onde eram imolados os bois. Para os primeiros cristãos, o evangelho em grego, quer dizer, Boa Nova, era uma mensagem de salvação obtida pela morte e ressurreição de Jesus. O termo evangelho logo passou a designar o livro que trazia a mensagem de salvação. Então, os 4 livros do evangelho foram redigidos por Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho de São Lucas divide-se em 3 partes: a atividade de Jesus na Galileia, o caminho para Jerusalém, Jesus em Jerusalém, paixão, morte e ressurreição. No caminho para Jerusalém, Lucas insere artificialmente um grande conjunto de textos, principalmente palavras de Jesus que não se encontram nos demais evangelhos. Lucas é o evangelista que mais fala sobre a Virgem Maria. Ele traça uma biografia da Virgem e fala da infância de Jesus. Traz também os segredos da Anunciação, da visitação do Natal, deixando entender que conheceu pessoalmente a Virgem Maria. Lucas ressalta em seu evangelho os aspectos mais destacados da personalidade de Jesus: o amor, sua delicadeza, compaixão pelos pobres, as crianças, as mulheres, os pecadores, como nas parábolas do bom samaritano, do amigo importuno, da ovelha perdida e do filho pródigo. Ele ressalta a piedade, a oração, a alegria nascida da fé e a ação do Espírito Santo. Está em Lucas, capítulo 15, versículo 31 a 34, a primeira predição, quer dizer, a primeira vez que Jesus fala do seu Calvário, quando ele diz: tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. No Evangelho segundo Lucas, encontramos o Cristo, amor universal, que se revela a todos e chama Zaqueu, Maria Madalena, garante o céu para o bom ladrão e conta as lindas parábolas do Pai misericordioso e do bom samaritano. Uma tradição que recolheu no século XIX, Nicéforo Calixto, inspirado numa frase de Teodoro, escrito por século IV, diz-nos que São Lucas ele foi pintor e fala-nos de uma imagem de Nossa Senhora saída do seu pincel. Santo Agostinho, no século IV, diz-nos, pela sua parte, que não conhecemos o retrato de Maria. E Santo Ambrósio, com sentido espiritual, diz-nos que era figura de bondade. Este é o retrato que nos transmitiu São Lucas da Virgem Maria, o seu retrato moral, a bondade da sua alma. O evangelho de boa parte das missas de Maria Santíssima é tomado de São Lucas, porque foi ele quem mais longamente nos contou a sua vida e nos descobriu seu coração. 2 vezes esteve preso São Paulo em Roma. E nos 2 cativeiros teve consigo São Lucas, médico queridíssimo. Ajudava-o no seu apostolado, consolava-o nos seus trabalhos e atendia-o e curava-o com solicitude nos seus padecimentos corporais. No cativeiro do ano 67, pouco antes do martírio, escreve a Timóteo que Lucas é o único companheiro na sua prisão. Os outros tinham-no abandonado. O historiador São Jerônimo afirma que Lucas viveu a missão até a idade de 84 anos, terminando sua vida com o martírio. Tudo que Lucas averigou para escrever o seu evangelho e todo o árduo trabalho que experimentou, o fez por amor a Jesus
e com o objetivo primário de cooperar para a transcendental obra de revelação iniciada por Jesus Cristo, desenvolvendo assim um trabalho de pesquisa, acompanhando os pregadores em suas viagens e visitas às incipientes comunidades cristãs que proliferavam na época. Dos 4 evangelhos existentes, 2 foram escritos por discípulos diretos de Jesus, João e Mateus. Os outros 2 por Lucas e Marcos, discípulos de Paulo de Tarso, os quais não conviveram com o Mestre. Existem várias versões sobre a morte de São Lucas. De acordo com algumas, ele foi martirizado em Patras e, em segundo outros, em Roma, ou ainda em Tebas. A tradição diz que ele morreu como Marte, pendurado em uma árvore na Acaia no ano 84. Aos 84 anos, desculpa. Falando de Marcos agora, né? Falando de São Marcos, segundo a igreja, Marcos era apóstolo de Cristo de origem pouco conhecida, autor do segundo dos evangelhos sinóticos. Sinóticos é resumidos. E os outros são os Mateus e Lucas, e considerado o fundador da Igreja do Egito, e também fundador da cidade italiana de Veneza. Seu nome aparece nas epístolas de São Paulo, que se refere a ele como um de seus colaboradores, que enviavam saudações de Roma. A principal fonte de informações sobre sua vida está no livro Atos dos Apóstolos. Ele era filho de Maria de Jerusalém e primo de Barnabé, São Barnabé. Já se havia convertido ao cristianismo quando Paulo e Barnabé chegaram a Jerusalém, trazendo os auxílios da igreja de Antioquia. Acompanhou Barnabé e Paulo a Antioquia, na hoje Turquia, onde atuou como auxiliar de Paulo, mas voltou a Jerusalém quando chegaram a Pergue, na Panfilha. Depois ele e Barnabé teriam embarcado para a ilha de Chipre, na sua primeira viagem apostólica. Porém, o apóstolo não voltou a ser missionado nos Atos. De Chipre, passou a evangelizar na Ásia Menor e, em decorrência de alguns conflitos, separou-se de Paulo e Barnabé em Pergue, Panfilha, e voltou para Jerusalém. Voltou a Chipre acompanhado apenas de Barnabé. E depois ele foi para Roma como colaborador de Paulo, prisioneiro, que era prisioneiro naquela cidade. É possível que ele tenha deixado Roma antes da perseguição de Nero, pois depois o apóstolo de Tarso, prisioneiro pela segunda vez, que Tarso foi preso pela segunda vez, ele escrevia a Timóteo pedindo-lhe que levasse consigo de Efésio para Roma o seu discípulo e colaborador, já que este lhe era muito útil em seu ministério. Em Roma também entrou em contato com Pedro, pois este, dirigindo-se aos fiéis do Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, saúdas em nome do evangelista, a quem afetuosamente chama de filho. Provavelmente escreveu em Roma o Evangelho, que traz o seu nome e que compila e reproduz a catequese de Pedro. Seu evangelho destinou-se aos cristãos, proveniente do paganismo, e tem um estilo simples e vigoroso, com os seus 661 versículos. É o evangelho menos extenso. No século II, o bispo Pápias de Hierópolis, Anatólia, afirmou que ele teria sido intérprete de São Pedro. Embora sejam parcas as informações sobre o evangélico, é indiscutível sua importante participação nos primeiros tempos da Igreja cristã. Na Itália, seu nome está ligado à cidade de Veneza, para onde mercadores venezianos, provenientes de Alexandria, transportaram o que diziam ser as suas relíquias. Seu símbolo como evangelista é o leão, e a Igreja Católica festeja seu dia em 25 de abril, data em que o evangelista teria sido martirizado. Seu nome hebraico era João, e Yohanan, que significa Javé mostrou graça. Mas, ainda assim como muitos judeus de sua época, ele assumiu o sobrenome latino Marcos, um grande martelo, que em sua forma grega é Marcos, com K. Por isso, ele frequentemente é designado como João Marcos. Isso está em Atos, capítulo 12, versículo 12, 25, 15 e 37. Aparentemente, João Marcos, como ele dizia, pertencia a uma família abastada, visto que a casa de sua mãe parecia ser grande o suficiente a ponto de servir de local de reunião da igreja primitiva, e possuía pelo menos uma criada
por nome de Rode. Então, na casa de Marcos, era ali que Jesus já se reunia, quando ele ainda era muito pequeno, ele já se reunia ali, Jesus, né? Para fazer aquelas prelações dele, aqueles encontros de evangelho do culto do lar, aquelas coisas. Ele chegou a se reunir na casa da mãe de Marcos, porque ela era uma mulher muito abnegada. Ela doou muito da riqueza dela em prol do cristianismo. Então, Marcos, ou João Marcos, ele era judeu da tribo de Levi, filho, né, da Maria de Jerusalém, e segundo os historiadores, teria sido batizado pelo próprio São Pedro, fazendo parte de uma das primeiras famílias cristãs de Jerusalém. Ainda menino, viu sua casa tornar-se um ponto de encontro e reunião dos apóstolos e cristãos primitivos. Foi na sua casa, aliás, que Cristo celebrou a última ceia, quando instituiu a Eucaristia, e foi nela também que os apóstolos receberam a visita do Espírito Santo após a ressurreição. Seu relato começa pela missão de João Batista, cuja voz clama no deserto, daí ser representado com um leão a seus pés, porque o leão, um dos animais símbolos da visão do profeta Ezequiel, faz estremecer o deserto com seus rugidos. Então, Marcos, tinha sido então intérprete de Pedro, e tudo aquilo de que ele se lembrava sobre o Senhor, dissera ou fizera, ele falava em seu evangelho, não sem uma ordem específica, mas tudo que Pedro falava para ele repetia. Ele transcreveu para nós. Então, que nós possamos aprender um pouco mais sobre tudo isso que está na Bíblia e que nos trouxe toda essa revelação do cristianismo, né? Uma boa noite para todos, fiquem com Deus e uma boa semana.